E aí, meus amores, tudo bem? Vamos começar a falar de uns aspectos aqui da mitologia nórdica. É claro que não tem só na mitologia nórdica, mas aqui a gente gosta do assunto. Para quem não viu ainda, tem um texto lá no blog também falando sobre sacrifícios, principalmente o sacrifício de Odin, que eu acho que é o mais conhecido das histórias de mitologia nórdica, e é isso que nós vamos abordar por aqui hoje. Não só os aspectos da mitologia, mas a fábula, né, o conto, o simbolismo que há por trás desse sacrifício. Se você não me conhece, eu sou Liz Oliveira, sou bruxa, terapeuta, runemal e artesã, e tenho um convívio aí já de longa data com as runas, estudo as runas desde 2004, abri o meu repertório aí para atendimentos de outras pessoas que não fossem minha família e meus amigos em 2014 e sigo nessa estrada até hoje, tá? Enfim, nós temos aqui algumas coisas que vocês sempre perguntam, que vocês têm curiosidade de saber, geralmente é sobre mitologia nórdica, então eu estou procurando colocar mais conteúdo sobre isso e resolvi começar falando sobre esse histórico do sacrifício que nós temos, né? Ele é bem marcante na mitologia nórdica e ele tem umas histórias assim bem hardcore, bem, né? Pra gente conhecer, não que em outras vertentes não existam, mas aqui a gente vai focar nesses. Então eu escrevi lá um textinho falando sobre o sacrifício de Odin quando ele descobriu as runas. Vou resumir aqui para vocês, porque a gente vai falar de alguns elementos e algumas coisas em comum que existem nesses mitos sobre sacrifício, para a gente ter como colocar isso em prática também no nosso dia a dia, não de forma literal. Gente, chama-se mito porque é uma história rica em símbolos que a gente precisa interpretar, sentir e aplicar de uma forma mais contemporânea e de acordo com a nossa realidade, tá? Não dá pra gente ficar levando as coisas de uma forma literal, até porque o propósito das religiões antigas era muito esse, era você ter vários símbolos ali que eram ricos para aquela cultura e através desses símbolos você conseguir traçar o seu próprio caminho dentro da sua jornada espiritual. Então Odin, um belo dia, quando ele já tinha conquistado muitas glórias em guerras, já tinha sido um grande líder, já tinha feito de um pouco de tudo na vida, inclusive participado de outras histórias mitológicas fantásticas. Ele já estava numa certa idade, mas ainda ávido por sabedoria, por um conhecimento transcendental. Então, o que ele fez? Ele teve uma ideia de ir até o galho da Yggdrasil, que estava prostrado sobre o Poço da Sabedoria, também conhecido como Poço de Mimir, tá? E ele resolve se pendurar de cabeça para baixo, para ficar bem ali na direção do poço e se sacrificar para Yggdrasil, para o poço, a fim de obter alguma coisa ali além do esperado, de tudo que ele já conhecia. Ele, em um certo ponto, ele se fere com a sua lança, a Gungnir, a lança mágica de Odin. Ele se fere mais ou menos na altura das costelas, para aquele sangue escorrer e servir de sortilégio para o poço, para as raízes da Yggdrasil também. E ele também arranca o próprio olho direito para depositá-lo ali nas águas do poço do conhecimento. E ali ele fica sem água, sem comida, pendurado de cabeça para baixo, por 9 dias e 9 noites, e ao fim da 9ª noite ele tem um vislumbre das runas, daqueles símbolos mágicos fantásticos que ele, apesar de ter obtido essa visão, ainda não sabia ao certo como utilizá-las. Mas calma, a gente vai parar esse mito por aqui para fazer algumas análises, tá?
O que significa isso de Odin se pendurar de cabeça para baixo na árvore da vida? A gente pode falar um pouquinho desse paralelo com o tarô, que eu sei que muita gente que segue aqui o canal tem um certo conhecimento a respeito disso. E na carta do pendurado no tarô, a gente tem essa interpretação de enxergar as coisas sob um outro ponto de vista que você não está conseguindo ter agora. Então essa representação de ficar de cabeça para baixo é para que você enxergue as coisas à sua volta ou tenha um olhar mais amplo do que está acontecendo na sua vida, para que você enxergue por outra ótica, né? Então a gente precisa mudar conceitos, precisa se desafiar, precisa tomar alguma atitude para mudar o nosso modus operandi. Quando a gente se desafia, aprende uma coisa completamente nova, que a gente nunca fez na vida, e é óbvio que a gente vai ter dificuldade no começo, a gente faz outras conexões neurais aqui na cabeça. Isso eu não estou falando da parte espiritual, isso é cientificamente comprovado. Depois vocês vão aí nos artigos sobre neurociência, psicologia, psiquiatria, que vocês vão encontrar. Isso é uma forma da gente fazer os nossos neurônios trabalharem de forma diferente. Então, essa é a representação do Odin pendurado de cabeça para baixo ali no galho da Yggdrasil. E por que a Yggdrasil? Porque é a árvore da vida dos nórdicos, é a árvore da vida que carrega em si os 9 mundos, que está consolidada com as suas raízes sobre a terra. Então ela rege tanto aquilo que está no plano material quanto o que está no espiritual e todos os 9 aspectos que nós conhecemos através das histórias da mitologia nórdica, né? Então a árvore por si só, ela representa todos os aspectos da vida, o passar por todas as esferas, se a gente encarar os 9 mundos como esferas, para que você consiga fazer uma leitura diferente a respeito do que está acontecendo, do que está se passando. E aí a gente vai para o sangue. Por que se ferir mais ou menos na altura da costela? Por que o sangue jorrando? A gente conhece esse tipo de ferimento de outras histórias, uma bem famosa por aí, né? E o sangue, ele representa a vida, ele representa aquilo que carrega o nosso DNA, ou seja, é uma impressão energética e física nossa muito importante. Quando a gente fala de magia, tem algumas magias em que você pode usar o teu sangue como um condutor, ou como que a gente chama na radiestesia, né, o testemunho, para representar você mesmo. E o sangue pulsa a vida, o sangue é aquilo que carrega os nutrientes para as nossas células dentro do nosso organismo. Então ali ele estava deixando essa impressão no poço da sabedoria para que a sua energia vital se unisse, se misturasse com aquela composição ou com o desejo, no caso, a intenção que ele tinha de adquirir mais conhecimento. E por que arrancar o olho direito e colocar ali, oferecer para o poço do conhecimento? A gente tem uma riqueza de detalhes muito grande, né, nesse mito. Eu estou trazendo aqui os pontos mais enfáticos, mais importantes. Lá no blog eu coloquei mais umas coisas que quando você está digitando você vai lembrando, que vai ficando mais fácil, né? Que você guarda o rascunho lá e vai fazendo. E os vídeos eu gosto de gravar de uma forma mais espontânea aqui com vocês. Esse negócio de ficar fazendo roteiro para vídeo muito longo, não curto. Só, sei lá, notar uns tópicozinhos. Mas voltando. O olho, gente, o olho direito, o nosso lado direito, se nós formos pensar num conceito magístico, hermético, o direito ele está associado à energia masculina ou à energia yang, a energia positiva. Não é positiva de boa e a gente falar que o negativo é ruim, não. A gente precisa dos 2 polos equilibrados. Vamos pensar como um ímã, por exemplo, né? A gente precisa de um polo
negativo e um positivo para haver interação, seja para repulsão ou seja para se atrair, tá? Então não é positivo numa coisa ruim. O positivo que eu digo é numa coisa assim de expansão, de clareza, de racionalidade, acho que é a palavra que mais liga com isso, tá? E tá associado a símbolos como o sol, a luz do dia, aquilo que é revelado, aquilo que é pensado de forma analítica, né? E Odin, ele já tinha muito isso em si. Geralmente, os seres do sexo masculino, sejam mitológicos ou sejam os seres humanos mesmo, normalmente, quando eles têm essa conotação mais positiva, yang, tá? Vou chamar como yang, porque falar de gênero não acho que seja o paralelo ideal para isso. Existem mulheres que são muito yang e também existem homens que são muito yin. E no caso de Odin, até este momento, então, ele tinha uma energia muito yang, ia para a guerra, ia ser líder, etc. Então ele sacrifica esse olhar mais yang que ele tem do mundo para o poço do conhecimento, a fim de que, através da água, que é um elemento yin, a água está relacionado com as emoções, com a intuição, com a forma como a gente intui as coisas no mundo, né? A água, ela é um dos elementos aqui que a gente coloca como energia yin, que é energia negativa, como estou dizendo para vocês, não quer dizer que é ruim, não é isso. Ela vem mais com o pulso da energia feminina. Geralmente quem tem a energia yin mais carregada em si, então vai ter mais questões com a noite, vai gostar mais da noite, vai gostar de ser uma pessoa um pouquinho mais low profile, como dizemos hoje em dia, né, mais discreta, ou pelo menos que não tem essa coisa expansiva. Tá vendo como não é certo ou errado? É o jeito que as pessoas são, ou que os seres mitológicos são, e tá tudo bem. Mas nesse caso, Odin enxergou essa necessidade de equilibrar esses polos yin yang, negativo, positivo, masculino, feminino, no sentido de energia. Não tô falando de gênero aqui, de novo, é muito importante pontuar isso, tá? E aí ele deposita o seu olho esquerdo no poço do conhecimento, mas não exatamente com a intenção de ficar cego, pelo contrário, para que o olho esquerdo, né, nessa representação aqui, nesse simbolismo, ele seja forçado a interagir mais com essa energia yin. E a magia por si só, não só na mitologia nórdica, na espiritualidade nórdica, mas para outros povos, ela está mais ligada às mulheres, né, do que aos homens. Não que não exista magias praticadas pelos homens, mas a mulher, ela sempre teve essa coisa da prática mágica, da ligação com a natureza, com as deusas, com os deuses, mais facilitada, digamos assim, do que os homens. E as mulheres, por muito tempo, também tiveram mais rituais ou encontros, reuniões que eram velados, ou seja, feitos à noite, do que os encontros masculinos, geralmente feitos à luz do dia, venerando o sol de alguma forma, seja sob o nome de um deus, ou seja, sob o seu aspecto hermético mesmo, tá? Então, Odin, percebendo que ele passou uma boa parte da sua vida com essa sobrecarga de energia yang, ele deposita então o seu olho direito ali no poço da sabedoria, para obrigar o esquerdo a trabalhar melhor, digamos assim, né? E aí o que mais que a gente pode falar a respeito desse mito, tá? A gente tem
a parte das águas, que eu falei para vocês, do poço, e a gente também vai ter um outro aspecto, que são as raízes da Yggdrasil, que estão onde está o poço ali firmado. Então, eu tenho um monte de aspectos de transformação nesse rito do sacrifício, tá? E o sacrifício, se a gente for colocar ele num aspecto do nosso mundo cotidiano, obviamente que nós vamos ter outras formas de fazer isso na contemporaneidade. Falei. O que é o nosso sacrifício hoje em dia? Para mim, por exemplo, a questão do tempo é o nosso maior sacrifício. Porque se você escolhe gastar o seu tempo com alguma coisa, o tempo é uma coisa que ele não volta mais para você. Se você está ali se dedicando, estudando, treinando, fazendo alguma outra atividade, meditando, também faz parte, você está dedicando sua atenção e o seu tempo para aquilo. Então, dedicar o nosso tempo para algo que é muito importante para nós é uma forma de sacrifício. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Nesse momento eu estou aqui gravando um vídeo para vocês falando de uma coisa que eu gosto muito, que é a mitologia nórdica, mas eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu poderia estar me divertindo, eu poderia estar dançando, eu poderia estar dormindo, poderia estar me dedicando a um outro estudo que também é importante para mim, mas eu decidi usar este meu tempo para me comunicar com vocês a respeito deste assunto. Outro sacrifício que a gente faz, mas que tem que tomar cuidado, nossa saúde. Muitas vezes a gente precisa fazer algumas coisas ou até mesmo tem um trabalho que exige muito da nossa saúde. Por exemplo, você trabalhar num ambiente insalubre ou você ter alguma atividade que exige muito do seu corpo e você sabe que isso tem uma data de validade. Aí você tem que tomar cuidado para que essa data de validade não bata primeiro a sua porta, do que você ter essa percepção de agora acho que preciso tirar o pezinho do acelerador. Ou até mesmo conviver com pessoas que podem nos fazer mal, ou não necessariamente fazer mal, né? Mas às vezes você tem uma pessoa no seu convívio que ela necessita de alguma outra coisa que acaba você tendo que priorizá-la do que priorizar a si, tá? Então, saúde também, o ponto aqui saúde é uma coisa que também não volta. No mito de Odin, apesar da gente poder encarar os 9 dias, 9 noites como o jejum, que o pessoal fala, de algumas vertentes espirituais, que isso não necessariamente é negativo, mas se você for pensar no aspecto de alguém que talvez nunca tivesse feito isso antes e que só tivesse feito isso pela primeira vez e tudo mais, é uma forma de você perder saúde. Você arrancar seu olho, tirar sangue de si mesmo ali de uma forma agressiva também é perder a sua saúde, tá? E tudo aquilo ao que você dedica atenção vai vir ao seu encontro também. Ele se dedicou lá 9 dias, 9 noites pendurado na árvore, sem saber ao certo o que o universo ia trazer para ele, e trouxe o conhecimento das runas nórdicas, né? E aí, a partir dali, daquele começo, né, aqueles símbolos que ele conheceu, ele pôde negociar outras formas de aprender com aqueles símbolos, como, por exemplo, a negociação que ele faz com a deusa Freya, que é a deusa da magia e uma profunda conhecedora das runas que fazem parte desse repertório. Daí vem aquela história, não sei se vocês já ouviram, mas depois vocês podem procurar aí para confirmar, mas é aquela história que ele acerta com a Freya uma negociação que ambos têm valquírias, tá? Vou explicar muito rapidamente aqui. As valquírias, elas são seres mitológicos da mitologia nórdica que passavam pelos campos de batalha depois que as guerras, as lutas tinham terminado e saíam recolhendo as almas dos guerreiros. Então, de acordo com a espiritualidade nórdica, se você morre em batalha, então você merece ir ou para o Valhalla ou para o Valkfengr, que é o castelo da Freya,
E quando você não morre em batalha, você vai para o Helheim. E é muito bom a gente deixar claro aqui que não tem um melhor ou pior, tá? São destinos de acordo com a forma com a qual você morreu ali para eles. Então, o que acontecia? Geralmente só as valquírias de Odin passavam recolhendo os espíritos dos guerreiros que tombavam, e aí Freya, quando Odin se interessou em conhecer melhor as runas, disse para ele: olha, vamos fazer um acordo então. Eu vou ficar também com metade das almas dos guerreiros que tombarem em batalha, e você fica com a outra metade, e eu te ensino tudo que eu sei a respeito aí das runas e outras formas de magia que dá para você aplicar aí em conjunto com elas. E Odin topou, né? E a partir daí, metade das almas dos guerreiros subiam com Freya e a outra metade continuava indo com Odin, até aguardar o fim do mundo, né? Pelo menos as do Valhalla, que vão com ele, a gente sabe que estava esperando para lutar no Ragnarok. Mas basicamente é isso. Então Odin passa por essas privações, devota a sua atenção a esse objetivo de adquirir um conhecimento maior, e ele é recompensado ao final disso, que aí ele vai usar as runas para várias coisas, e vai também transmitir uma parte desse conhecimento a todo mundo que tiver a fim de saber, porque Odin fez isso a vida toda em vários mitos, tá? Então a gente analisa aqui como ele se dedicou, como ele investiu a sua energia nessa busca, e a gente entender no nosso contexto atual que às vezes para a gente conseguir alcançar degraus mais altos, né, das nossas movimentações, dos nossos objetivos, a gente precisa se sacrificar também. Não precisa arrancar um olho, não precisa arrancar seu sangue, mas dedicar seu tempo, dedicar a sua atenção, ir atrás, correr mesmo atrás do conhecimento. Eu quero saber isso, então eu preciso correr atrás de uma pessoa que tem esse know-how. Você se fazer presente para correr atrás do que você quer, tudo isso é uma forma de sacrifício. Outra história muito notável que a gente tem é quando o Tyr, né, Deus Tyr, que é Deus da Justiça, ele perde a sua mão, também a mão direita, na boca do lobo Fenrir. De novo, a mão direita, né, ela representa o quê? Ela é a mão da justiça, ela é a mão que aplica a justiça, ela é a mão que demonstra a força, entre outras coisas. E a história do Tyr, também vou fazer de uma forma resumida, né? Fenrir é um dos filhos de Loki, que foram acolhidos pelos deuses quando descobriram a sua origem, né? E ele conviveu por um tempo entre os deuses, conviveu livremente pelos 9 mundos, só que Fenrir começou a ficar muito grande e muito forte também. E os deuses começaram a ter medo de Fenrir, medo de que ele se tornasse tão forte a ponto de realmente matar os deuses, né? Então, eles decidiram que tinham que prender Fenrir, fazer alguma coisa com ele, para que eles não sofressem com essa ameaça, mesmo Fenrir nunca ter dado pinta de que ia fazer nada disso, tá? E aí eles fazem uma série de testes com cordas, correntes, com Fenrir, sobre a desculpa de ver se ele realmente conseguia se soltar, se ele era forte o suficiente, até que eles encomendam uma corda mágica com os anões, que são os grandes artífices. Eles fabricam vários itens mágicos para os deuses, e aí eles conseguem fazer uma corda mágica que realmente prende Fenrir. Mas nessa altura do campeonato, Fenrir já estava desconfiado, não queria mais brincar de mostrar força sendo preso, sendo amarrado. E aí o que acontece, né? Tyr, que tinha se afeiçoado mais a Fenrir, digamos assim, que ele era a pessoa de confiança ali, ou o deus de confiança do Fenrir, vendo ali a necessidade, né, de se prender o Fenrir enquanto ameaça, faz uma aposta com o lobo e fala assim: vamos fazer o seguinte,
a gente vai fazer esse teste mais uma vez com você. E se por acaso acontecer algo, você ficar preso, né? Você pode arrancar minha mão direita. Mas aí a gente tem um paralelo, né? Tyr, por ser Deus da justiça, a gente já começa por aí, tá? Ele já pensou numa compensação por aquilo que ia acontecer, porque ele sabia que em algum momento aquela corda ia funcionar, certo? Alguma coisa ia funcionar para prender o Fenrir. E aí, dito e feito, né? Os deuses, os anões lá ajudando, prendem Fenrir, ele fica maluco porque ele não consegue se soltar. E aí ele abocanha com muito gosto lá a mão do Tyr, e é assim que o Deus da Justiça perde a sua mão, tá? Essa história ela tem várias nuances. A gente primeiro fala do sacrifício com relação à justiça. Nossa, mas o que quer dizer isso, tá? A justiça, ela é uma energia que ela trabalha da seguinte forma. Vamos supor que você tá no seu trabalho criticando o seu amiguinho que chega atrasado ou que, sei lá, faz um tempo de almoço maior, qualquer coisa do tipo. Quando você for reclamar do seu amiguinho, tá? Seja pelo motivo que for, você tem que estar bem consciente de que para você reclamar disso, você tem que estar com os seus horários bem alinhadinhos. E você entra no horário? Você faz direitinho o seu horário de almoço? Se qualquer uma dessas respostas for não, então você não está trazendo uma compensação para que a justiça seja feita. Entende? Tô falando da energia, tá, gente? Se a gente for falar de casos jurídicos, se a gente for se aprofundar, a gente tem que analisar muitas nuances. Mas quando você faz, por exemplo, uma magia, um pedido para a divindade da justiça, trazer justiça para você, você tem que estar bem alinhado ou alinhada de que você realmente está agindo de forma idônea. Porque senão você vai perder a sua mão também. Não que ele vai arrancar a sua mão, mas você, além de não ganhar a causa que você está querendo ali, você está pedindo, provavelmente a balança vai pender para o lado contrário de você. É tipo, quer dizer então que você está vindo aqui, fazendo a gente perder o nosso tempo, você não estando cumprindo a sua parte, as suas obrigações, e ainda quer que a gente faça justiça para você? Não é assim que funciona. Outra coisa que vocês têm que entender a respeito de justiça, tá? A justiça, ela geralmente tem 3 lados. Tem aquilo que você quer, aquilo que a outra parte quer, e a terceira coisa que é o que é justiça de verdade. E nem sempre a gente consegue enxergar o que é justiça de verdade. Ela geralmente entra num consenso, ela pesa coisas energeticamente que a gente não, talvez não tenha noção, né? A gente pode até tentar pedir para enxergar o que está rolando, etc, tá? Mas normalmente nós temos uma visão muito fechada para aquilo que a gente quer, tá? Então esse outro sacrifício de Tyr não deixou de ser um sacrifício de sangue também, né? Que ele perdeu a mão dele, perdeu justamente o que eu estava falando, a mão direita, que é a mão que geralmente aplica a justiça, é a mão que geralmente é mostrada empunhando uma espada ou alguma outra arma e etc. Então, como ele já tinha consciência que ele ia atrair a confiança de Fenrir, ele achou justo que a sua mão de punição fosse arrancada naquele momento. Como que ele ia punir alguém passando por essa situação de ter enganado alguém que depositava uma confiança nele, tá? De novo, vocês não precisam sair perdendo a mão por aí, tá? Mas entendam que a justiça, ela é uma compensação, por isso que a balança, ela também é um dos símbolos muito forte da justiça. A justiça, ela não vai pender para um lado ou para o outro. Tô falando aqui da justiça energia, tá? Da energia geral, ela vai procurar equilibrar esses pratos. E aí depende de cada um como encara a espiritualidade, de acreditar se
vai pesar atos passados, vai pesar os atos do presente. Geralmente vai pesar coisas que você não está percebendo, que está fazendo errado, né, ou que já fez errado. E aí a gente volta pro sacrifício de Odin, lá quando ele se pendura de cabeça para baixo. Às vezes você precisa, antes de pedir a sua justiça ou achar que algo está injusto, enxergar as coisas por um outro ponto de vista para entender as duas coisas, os dois pontos de vista que você tem. E isso hoje em dia, eu acho que é a forma de sacrifício mais difícil das pessoas fazerem, tá? É você se predispor a furar a sua bolha e conhecer os problemas do outro ou o convívio com o outro, o que é importante para ele, quais são as necessidades dele, se você passa as mesmas necessidades que ele ou não, né? Entender o aspecto cultural de criação, como é que aquela pessoa foi criada, como é que você foi criado, né? Então, se predispor a ter essa visão holística, eu acho que é um dos maiores sacrifícios que a gente pode fazer. E é transformador, gente. É transformador. Eu tenho experiências de ter conhecido trabalhos assim de pessoas que fazem trabalho beneficente, não necessariamente só ONG, mas também já tive a oportunidade de conhecer trabalhos de ONGs bem sérias e entendi aspectos assim da minha vida que estão super bem resolvidos e que aquelas outras pessoas elas não tiveram, por exemplo, um alicerce para que aquilo fosse bem resolvido, e agora ela estava patinando nisso, e isso me ajudou a abrir os olhos também para coisas onde eu tenho dificuldade e olhar para pessoas que não têm essa dificuldade e entender o que está desbalanceado e como eu posso mudar isso. E é o primeiro passo. É fácil? De forma alguma. Falar aqui com vocês é muito fácil. Agora a gente aplicar é bem diferente. Tá? A gente tem outras histórias de sacrifício da mitologia nórdica, mas eu queria trazer essas duas que são as mais conhecidas, ou talvez as mais eminentes, tá? A gente pode trazer outras histórias. Comenta aqui se você quer que eu fale especificamente dos simbolismos de algum mito específico ou de alguma divindade aqui da mitologia nórdica, tá? Que eu trago, é um prazer fazer material aqui para vocês, pra gente bater um papo de coisas que eu amo. E se você não viu os shorts lá no Instagram, se você não viu o blog, então vai lá, que eu tenho certeza que você vai gostar do texto também, você vai gostar do conteúdo que tá por lá. Não esquece de me seguir nas redes sociais, não esquece de dar like nesse vídeo, de se inscrever, aliás, no canal, e ficar ligado que tem muita coisa bacana chegando por aí, tá bom? Beijos e até mais!